infantil e o ensino fundamental 1. Em 2010, quando éramos sexto ano ou quinta série, não sabíamos, mas a base de alunos que constitui o terceirão 2016 já estava quase completa. Nessa época, conhecemos um professor novo, Marcelo Rocha, o qual nos ensinou um bordão que nunca mais vamos esquecer. Geografia é rocha. E esse rocha não é por acaso. Logo após, entra um indivíduo com elegância acima da média, com um ar mais refinado e com um charme em seu cabelo. Nessa época ele ainda tinha. O nosso grande professor de redação, Nelson. Também tivemos vários mestres, como Henrique Pinto, Ariadne, Cláudia Santana, Regina Fiel, Falcão, Leone e Carlos de Artes. É interessante destacar que sempre escutávamos batidas, mas não sabíamos de onde estavam vindo. Um ano se passou e conhecemos um professor forte, musculoso e que fazia muita gente ficar com medo. O grande professor Max Amaral. Finalmente descobrimos de onde vinha esse barulho. Proveniente de seu jogo de matemática. Pega a Paula. Conhecemos também o professor Aprígio, o cientista maluco. Também conhecemos o professor Pimpão, ou Henrique Virgínio, que fora substituído por André Maranhão. E também a professora Paula, de metodologia. Essa época ficará eternizada em nossas mentes. Quem não se lembra do barulho das chaves de Delci? Pessoal, eu falei com ele, ele disse que nesse ano corrigiu 126 cadernos. Por isso, palmas para Delci, velho. Com o fim desse ciclo, passamos para o 8º ano e para o prédio de ensino médio. Lá conhecemos a Doni, Juliana, Márcia e vários outros tios e tias. Lá conhecemos um professor de energia contagiante com pensamentos reflexivos, o grande professor Marco Aurélio. Também descobrimos que nem todos os seres possuem dedos normais, ao conhecer o professor Johnny de metodologia. E como não lembrar do bordão, ei, olha pra cá, de Ezequiel. Conhecemos uma professora que, segundo muitos, não só deu aula no Instituto Santa Mago, como deu aulas ao dono do colégio do Carlitos. A professora, com o nome mais exótico que já escutei, Alzenira. Também tivemos aula com Fátima, ou ainda com Kleber, ou com Rickson, ou com Andresa, ou com a professora Eveline. Mas, nesse ano, e Carlos, desculpa. Desculpa, pessoal. Bem, nesse ano, tivemos uma perda. Um senhor que gritava conosco quando fazíamos bagunça, que pedia para nós decorarmos o número da nossa caderneta. E nos ajudou muito a melhorar os traços do nosso desenho. Ele não era apenas um professor, era um artista, com ateliê e tudo. Perdemos o nosso tio Bolinha, o nosso professor Carlos. O mesmo foi substituído por Flávio. E então chegamos ao 9º ano. Nesse ano foram acrescentadas 2 matérias, Química e Física. Na época, alguns disseram que as matérias assemelhavam-se à frase do ditador Médici, ame ou deixe. Essas matérias foram iniciadas respectivamente por Analice, a rainha da tabela periódica, e Gabriel Pimenta. Também tivemos aula com o professor, aliás, com o mestre, aliás, com o gênio, por muitos, o Google humano. Sim, o professor Paulo Cerqueira. O mesmo também dava aula de metodologia. Em uma dessas aulas, afirmou que para se fazer um discurso em público, é necessário que o orador possua autocontrole, boa dicção e empatia com o público. Espero tê-la. Conhecemos também o professor Rafael e Ellen Castro, o homenageado de nossa turma. Bem, em 2014 chegamos ao ensino médio. E para quem achou que estava difícil, conhecemos o professor risonho, Paulo Oliveira de Física. Também conhecemos o esposo da rainha da Química, Douglas.
E também um cara que queria, de todo jeito, que nós fôssemos para a recuperação. Também de Química, o professor Will. Logo após, voltamos a ter aula com a Analice, até porque a majestura sempre volta. Nesse ano, tivemos aula com um professor que, segundo mesmo, vivia preto de fome, o professor Marconi. Devido ao imenso conteúdo, precisávamos de 2 professores de História, Alba e Marconi. Desculpa, é porque... Devido ao imenso conteúdo, precisávamos de 2 professores de História, Alba e um professor que, segundo muitos, participou da Era Vargas. E por isso, sempre que possível, revisava esse assunto. Nosso professor, com o nome também exótico, Alcidélio Camilo. Nesse ano, descobrimos que nem todos têm condições de ser professor. Sim, um indivíduo que não pode ser chamado de professor afirmou que alunos de IVEST não têm capacidade suficiente para entrar na universidade pública. Nunca mais o vimos, mas se o senhor estiver aí, convida ano que vem ir para o UPE, ou então o FPE, ou a Universidade Rural, para ver nós, os alunos do IVEST. Contudo, após isso ele teve que sair, né? Todo jeito. Contudo, seu substituto... Tomara que ele não passe na porta da escola. Contudo, seu substituto foi um cara à altura. O grande professor, fã de MC Sheldon, o nosso, que chegava nas suas aulas fazendo o nosso corpo mexer sozinho, o grande professor Ícaro Fernandes. Bem, também tivemos aula com um professor que, segundo alunas, repito, alunas, era o professor mais bonito do IVEST, o professor Diógenes. Calma, Isaac, calma. No decorrer do ensino médio, também conhecemos o delegado, o grande professor Salatiel. Também conheci Isaac, o físico mais normal que eu já conheci na minha vida. E também a professora Carolina, um amante dos textos de Carlos Drummond de Andrade. Entre tantos nomes, tivemos que escolher um. Foi difícil, mas um nome merece atenção especial. Carmen insiste em chamá-lo de Anderson, mas todos nós chamamos de Alencar. Por incrível que pareça, quando ele estava no 2º ano do ensino médio, seu pai o questionou sobre uma conta de divisão simples, e ele não soube responder. Claro que a época e o grau de ensino na qual Alencastro estava forçaram seu pai a chamar ele de burro. Mas isso serviu de etapa, para que em seu 3º ano ele aprendesse a base matemática que não conseguiu aprender em sua vida. Vocês podem até não acreditar, mas Alencastro hoje é professor de matemática. Uma prova viva de que você é quem você quer ser. Alencastro é um homem de bem, contador de histórias nato. Quem não se lembra aqui da história do gato? Ou ainda, a história do caminhão de areia? Às vezes exagera. Segundo os professores, em sua vida passou por cada coisa, cada lugar, biblioteca. Mas é a vida, é a vida. Mas é a vida. Um exemplo para todos nós. Ele até afirmou que a matemática foi feita para ele, assim como a forma da área lateral de um cone. A área lateral, para quem não sabe, de um cone é a área lateral vezes π, vezes o raio, vezes o g. Ou seja, Alencastro é um pirraia gato. Mas uma aula conseguiu marcar minha vida. Ano passado, eu estava com a dúvida mais normal da vida. Qual profissão seguir? Meus amigos sugeriram engenharia. Meus professores, engenharia. Minha mãe, medicina. Mas nenhuma dessas me agradou. Então,
Numa aula, quando Alencastre terminou o assunto, ele perguntou se alguma pessoa pensava em ser professor. A resposta, claro, foi não. Então, ele explicou como funcionava a profissão, o quanto era trabalhoso, o quanto fazia rir ou chorar. E mostrou que havia sim possibilidade de qualquer um viver bem como professor. Puxa. E se algum dia alguém ali presente seguisse essa carreira, ele ajudaria da mesma forma que ajudou os ex-alunos Isaac e Ezequiel, que hoje lecionam. Então, após pensar muito e estudar sobre a profissão, decidi entre tantos cursos o de licenciatura em matemática. Quem te deve passar a casa? Meus amigos estranharam, meus professores gostaram, e minha mãe quase que me mata. Escolha essa profissão tendo como referência o próprio Alencastre, Marx, Falcão, Henrique Pinto e Eva, como profissionais de matemática e todos os profissionais da educação que passaram pela minha vida. Afirmo que vocês conseguiram cumprir sim suas missões, a de formar seres pensantes, capazes de decidir seus caminhos de forma correta e com respeito. Por isso, peço que todos os presentes levantem-se e aplaudam de pé todos os profissionais da educação.